Voltamos, Brasil. Presta atenção nessa pauta, gente. Presta atenção, porque essa pauta é muito séria. Nós mães, né? É muito bom de alerta mesmo, tá? Vou deixar liberado o WhatsApp, se você quiser mandar alguma pergunta, no 964-450532, você esclarecer dúvidas, como a nutricionista, gente, a Clariana Colasso, que ela trouxe uma pauta pra gente fantástica. Fantástica e assustadora. Pois é, Nani, é um prazer estar aqui com você. E é assustador, né? Porque muitas vezes a gente consome os produtos e não tem ideia de quantos malefícios trazem ao longo dos anos, consumindo diariamente. É muitos açúcares, né? Muita quantidade, né? É de assustar. Eu falo que é um açúcar escondido, né? É. Que não é que a pessoa está degustando um doce, ela está apenas tomando uma bebida açucarada. Entendi. Extremamente... Eles vão entender essa expressão. E é extremamente calórico, obviamente, quando a gente fala em bebidas e a gente não se dá conta, né? Então, muitas vezes vai 1 copo, 2 copos, 3 copos e quando nem vai percebe. ver, nem percebe. Gente, olha só. Vou falar um pouquinho sobre você, para você que está em casa conhecer um pouquinho mais. Olha só, formada há 15 anos, especializou-se em transtornos alimentares, trabalhou por anos em consultório e depois abriu seu próprio restaurante na cidade de Santos, tá? Hoje administra aulas, cursos, trabalha com consultorias em grandes empresas e tem um canal no YouTube ensinando sobre alimentação prática, saudável e muito prazerosa. E o tema nosso de hoje, eu falei para vocês, é os açúcares nas bebidas, gente, que é simplesmente assustador. E mediante essas pesquisas suas, a gente já sabe que os 3 inimigos são brancos, né? Sal, açúcar e farinha branca, né? Hoje as pessoas buscam muito você também nessa orientação para eliminar? Elas buscam muitas alternativas de receitas que podem ter como substitutos. Então, claro, eu não quero ter muito acesso ao sal. O que eu faço para reduzir no meu consumo diário? Então, eu ensino receitas que ela possa fazer substituição ou até diminuir a quantidade dos tais pós brancos, né? Porque a gente não pode evitar, a gente precisa naturalmente consumir, faz parte socialmente, né, e culturalmente do ser humano a gente consumir. Agora, a gente precisa sempre prezar pelo equilíbrio, Nani. Então, assim, não é todos os dias, o tempo todo, né? Comer de tudo, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, comer de tudo não é comer tudo e a toda hora. É saber aquilo que está comendo com consciência alimentar e, obviamente, com muito equilíbrio e moderação. Mas é engraçado, a gente vai mostrar, viu, gente, ali, os produtos para vocês verem, que, de fato, nas bebidas é um assunto que você não pensa muito quando fala nos açúcares, né? Exatamente, você pensa que tem um pouquinho. Exatamente, eu falo que são açúcares escondidos, né? Então a pessoa não percebe que está tomando uma bebida açucarada e que muitas vezes poderia ser transformado num delicioso doce, num pãozinho, numa pizza. Às vezes o valor energético é o mesmo e as pessoas se privam de comer determinadas coisas para comerem outras. E também tem muitos alimentos que as pessoas comem achando que são super saudáveis. E ali tem muitas calorias. Exatamente, tem muitas calorias. Eu acho que chás, né, que são com bastante açúcares aí na composição, esses chás prontos que a gente compra, tem que estar muito esperto. Iogurtes também, a pessoa às vezes compra achando que é um derivado de leite, então é rico em proteína, cálcio, é importante consumir, mas aí compra com a adição de frutas e na verdade não é a frutas em si, são os xaropes e mais açúcares. E aí, a gente tem um entendimento, eles explicam quando é xarope que é fruta mesmo, não? Deveria... Porque todo mundo fala como se fosse a fruta mesmo. Né? Muitas vezes não é, né? Então deveria se ler a lista de ingredientes. Agora, se a gente ficar lendo a lista de todos os ingredientes, a gente fica realmente à mercê, né? É muito complicado, porque faz parte do nosso dia a dia. Então, o que eu falo, quanto mais natural possível, melhor. Então, se você puder, por exemplo, o iogurte, pode-se e deve-se consumir. Quem não tem nenhum tipo de alergia ou aversão ou intolerância aos derivados de leite pode consumir, mas procure aquele com apenas 2 ingredientes. Então, é o leite, certo? Que precisa ter, e o fermento lácteo, e mais nada. Não precisa ter açúcares, corantes, xaropes. Professor, o mercado, né? O mercado ludibria muito, coloca umas coisas muito bonitas, né? Coloca cores, frutas, imagens. Então você vai pensando na sua cabeça que aquele, nossa, é natural. Tô tomando um de morango, tô tomando um de maçã.
A indústria tem essa função, mas nós, como os consumidores, também temos que estar atentos, né? Também. Porque a indústria não fala pra gente comer o tempo todo tudo isso. A gente que acaba... Não fala nunca. Exatamente. Assim, a gente que, de uma certa forma mais prática, a gente se socorre a esse tipo de alimento que é mais rápido, é mais fácil e, obviamente, é extremamente palatável, né? Então, entra no nosso corpo e a gente adora pelo sabor. E o brasileiro, ele é muito, muito, muito apegado ao açúcar? O consumo do açúcar no Brasil é altíssimo, tanto que a gente tem todos os índices, né, de obesidade. Está alarmante, é realmente uma pandemia que a gente vive da obesidade, doenças cardiovasculares. E o Brasil, diferentemente do que muitas pessoas acham, né, porque é um país que infelizmente passa por muita miséria, ele está no ranking aí de pessoas obesas, sim. E obesas sem serem consideradas obesas, porque não se acham acima do peso. E, na verdade, estão e precisam aí de uma reeducação alimentar, de um tratamento, até por conta das doenças cardiovasculares, né? Então, nós temos altíssimo índice de infarto e outras doenças aí que, infelizmente, levam até à morte. E também, nos últimos estudos recentes, a gente percebe altíssimos níveis de obesidade em crianças e em adolescentes. Ultrapassou os Estados Unidos, né? É um absurdo que era o país número isso. 1 no mundo e hoje a gente ultrapassou. É a dicotomia, né? É tudo ou nada. O Brasil tem esse perfil, né? Então, ou é uma miséria extrema ou o excesso extremo. Então, nada na extremidade não faz mal, né? Obviamente que comer de forma exacerbada não é bom. Então, isso está vindo geracional porque os pais estão, infelizmente, se alimentando mal e trazendo isso para as crianças no seu dia a dia também. Tem informação aqui que a OMS alertou contra o aspartame, né? Que é um adoçante utilizado muito nos nossos adoçantes. E aí? E antes falava que era o melhor. A gente sempre tem, né? Os produtos que são os mocinhos e os vilões. Ora tá em voga um, ora tá em voga outro. Então, assim, se puder, evite, né? O que esses estudos estão dizendo pela Organização Mundial de Saúde? Que ele, de forma isolada, não consegue fazer as pessoas reduzirem peso. Isso não significa que as pessoas não devam consumir, tá? Assim, você tem diabetes, precisa de aspartame, use com moderação. Agora, o que não pode é tomar aquilo de forma sem controle nenhum. Tem gente que vai colocar, eu já vi, viu? Várias esguicho, pessoas. né? Não é? Eu acho um absurdo. Tem gente que coloca 10, 12 gotinhas para adoçar um café. Meu Deus. Ô, Nani, você pode perceber, as pessoas vão aumentando, né? Então colocam 3 gotinhas, 3 gotinhas e meia, daqui a pouco 6, 7, daqui a pouco é um esguicho do aspartame. E outros edulcorantes, né? Outros adoçantes artificiais. Então, tentar minimizar isso, porque o que acontece? Quando a gente toma muitas coisas lotadas de adoçante, a gente manda para o nosso corpo que está entrando energia. Então, um cafezinho no meio da tarde, quem não gosta? A gente toma com adoçante, manda para o corpo, está entrando energia, só que não entra caloria, porque ele não tem caloria. E aí, o que acontece? O corpo começa a pedir mais alimento. Então, é muito comum as pessoas ficarem beliscando bolachinhas, beliscando cookies, beliscando coisinhas ao longo do dia para saciar a fome. Na verdade, é o açúcar que está sendo consumido de forma exacerbada, que é o adoçante, na verdade. E aí, o que faz? Eu tô aprendendo, lembra? Eu já falei que ia parar com o adoçante no café, eu tô aprendendo agora. Eu acho que o ideal seria ou tomar pouco açúcar, né? Açúcar com moderação, ou tentar eliminar os adoçantes aí a longo prazo. Claro, e não consigo, preciso do adoçante. Aí a gente precisa saber exatamente qual que a gente está usando, de preferência o mais natural possível, né? As bases de stevia, né? São os melhores da planta em si. E o açúcar, o melhor? Pode ser o mascavo, demerara, açúcar de coco, né? O que a gente fala é a sacarose, que é o açúcar branco, fino, que não vamos pode... gente mostrar. Vamos, não pode consumir em excesso. Vamos aqui, que nós vamos mostrar agora. Ai, meu pai. Aqui é assustador, ela vai mostrar pra gente. Olha isso. Vamos começar por aqui, né? Dos mais saudáveis que a gente já sabe até os menos, né? Então, aqui são bebidas de soja, que muitas pessoas estão substituindo o leite por chamado leite de soja ou até de outros grãos ou oleaginosas. Muitas vezes essas bebidas vêm concentrado de açúcar junto e as pessoas não percebem. Então, estão consumindo, dando para os seus filhos sem perceber a quantidade gigantesca que tem. Essa latinha tem tudo isso? Tudo isso de açúcar. É muito, né? Olha isso, a quantidade em cada componente. E nessa latinha aí, isso aqui... Achocolatados de caixinhas. Esse aqui ganha, né?
Então, assim, as pessoas... Gente, eu não acredito que essa quantidade. Exatamente. Então, assim, é para uma questão de praticidade. Olha isso. Vou mostrar aqui, gente. Olha isso aqui. Esse é chocolatado mesmo, que todo mundo adora, pequenininho, ó. Tá aqui, ó. Olha o tamanho dele. 200 ml. Então, o que você vai falar, Clary? Não é para consumir o achocolatado de caixinha? Pode e deve, porém com moderação. Não se pode consumir no dia a dia. Ah, não, amiga, não dá para consumir olhando isso. Mas o que eu sugiro? Em casa, obviamente, faça o achocolatado da sua criança. Então, use aí um cacau, quanto menos açúcar, melhor, né? Então, a gente pode colocar um cacau até 70%, que as crianças toleram super bem. Não adicionar o açúcar e deixar para esses achocolatados de caixinha para emergências. Como, por exemplo, você vai à praia, piquenique, manda na escola, não deveria, né? Mandar. Hoje em dia as escolas têm até evitado nas listas, porque a quantidade é grande. Então, se puder, evitem, tá? Olha isso aí. Do lado, olha aquele ali. Num suquinho. Você imagina que você não toma um suco, né? Às vezes toma 2, toma 3. E é muito comum a gente tomar e sentir muita sede, né? Então, às vezes a criança toma, fica com sede, não percebe, acaba confundindo por fome e acaba comendo muito mais. E agora o chá? Chá, eu acho a quantidade gigantesca de açúcares, principalmente esses que já vêm prontos, né? E é uma delícia, geladíssimo. Né? O que a gente precisa fazer? Claro, não é tomar adoçado, é para deixar para tomar na praia, junto com um limão, ou tomar até no momento que você deseje muito um chá, mas não pode fazer parte da sua rotina diária ter o chás na porta de geladeira e ficar consumindo como se fossem líquidos. Então, pergunta assim, Clary, quantos litros de água a gente pode tomar por dia? Muitas vezes as pessoas acham que a água está envolvendo o chás também, e não está. Água é água, gente. Esquece. Água é água, não é suco, não é refrigerante, não é nada. Refrigerantes... Olha isso, gente, nessa garrafinha. Esse é chocante, né? Olha isso aqui, gente, é um absurdo. É um absurdo. E às vezes a pessoa come só uma fatia de pizza para manter a dieta e acaba tomando um refrigerante. Não dá. E aí o que acontece? Ela poderia comer 2 pedaços de pizza e uma limonada, por exemplo. Mas é assustador. É assustador. Assustador. Gente, esse copo é muito grande, olha aqui. Ó, vou pegar esse copo aqui, ó. São quase 4 colheres de sopa. É bastante é um copo açúcar, grande né? mesmo, ó. Não é um copinho perto, não, ó. Assustador, amiga. Os iogurtes, né, que eu acho que muitas pessoas consomem no seu dia a dia achando que é um alimento que faz muito bem à saúde, faz, porque ele é fonte de proteína, fonte de cálcio, deve-se consumir aí de origem, quem consome, né, de origem animal, os iogurtes como derivado lácteo, principalmente por conta do cálcio, mas sempre buscar nas alternativas sem adição de açúcares. Não é adoçado com outras coisas, é sem adição. Sem adição. Tá bom? Que é esse? Bastante também. Tem muito, ó. 2 colherzonas dele. Olha aqui. Até afastar pra lá pra nem confundir, ó. Olha isso. Bastante. Gente. E não tantinho, né? Que muitas vezes faz parte aí do café da manhã. É um gole. E a pessoa fala, nossa, mas eu tô consumindo granola, eu tô consumindo Tem mais açúcar frutas, e aí vai juntando, é uma vai mais açúcar, baita de uma refeição. Meu Deus, eu tô escolhendo aqui o que eu vou beber a partir de hoje, é só água mesmo. Água. Suco de laranja. Suco de laranja. A gente tem que sempre priorizar. Meu pai. Quem toma, né, suco de laranja tem que priorizar as laranjas espremidas na hora, até por conta da quantidade de vitamina C que se perde ao longo do dia. E o que a gente precisa sempre falar, Nani, ninguém come 4, 5, 6 laranjas de uma vez, né? Então, assim, um copo de suco de laranja equivale a isso. Então, essa garrafinha que tem por volta de 6 laranjas. Você comeria 6 laranjas? Não. Agora a gente Depende, lá em Minas Gerais, esse final de semana. Numa tarde gostosa, papeando, sim, mas de uma vez, né? Agora, o suco a gente toma em 2, 3 goles. Sim. E aí ele é riquíssimo em frutose. Frutose é açúcar, gente. Frutose é o açúcar, né? Então a gente precisa maneirar, principalmente quando tem adição de açúcares. Sem adição. Cerveja. Cerveja. É o pão líquido, né? Você já escutou que é pão líquido, cerveja? Olha essa quantidade, é uma cerveja. É quase que um pão, Ela né? tirou a alegria da gente na tarde. Pois é. Você tirou a alegria de todo mundo nessa tarde, hein? Olha, eu trouxe consciência para vocês, porque às vezes a pessoa fala, eu tô tentando emagrecer, eu preciso perder barriga, eu como super pouco durante a semana, e aí final de semana num churrasco, ou numa pizza, toma 2, 3, 4, 5 latinhas de cerveja, um long neck de cerveja. Bom, se tem nessa aqui essa quantidade, 5 cervejinhas dessa.
é um copo desse de açúcar, É muita coisa, né? né? Muita coisa. É, Santos. É muito, gente, assim, a gente analisar. E cerveja? Tem cerveja também que tem menos açúcar? Tem. Hoje em dia já tem no mercado algumas cervejas que têm aí algumas propriedades funcionais e não tem álcool na composição. Mas cerveja sem álcool também não tem graça, não. Mas tem muitas pessoas Não, que tudo estão bem, procurando, mas, assim, né? A gente tá procurando alternativa, mas assim, né? O que eu acho que vale que, né, quem pode consumir o álcool, beba com moderação, né? Então, vejo 2, 3, 4 latinhas, beba uma, 2, uma vez por semana que não faz mal a ninguém, né? Se a pessoa, enquanto tá bebendo, beber água, É ótimo. dá uma amenizada? Dá uma amenizada porque você está consumindo mais líquidos, Líquido vai mantendo o diminuindo. nosso corpo hidratado, né? Sim. Porque o que o álcool causa no corpo? Ele desidrata, principalmente o cérebro. Por isso que a gente acorda com muita enxaqueca no dia seguinte. Então, aquela ressaca, dor de cabeça, cansaço, é o excesso de álcool que promove essa desidratação. Então, se a gente vai intercalando com a água, a gente tira esse efeito e, obviamente, a gente acaba bebendo muito menos. Então, os efeitos não são tão nocivos à Amenizam. pele. Exatamente. Vinho, gente, ó. Vinho. Vinho, vamos combinar. A gente pode e deve tomar riquíssimo em HDL. Quem consome vinho pode se deliciar Resveratrol, com uma né? taça. Riquíssimo em resveratrol, que é um poderoso antioxidante, faz bem, inclusive para doenças do coração. Uma taça. Uma taça. Não é uma Agora, garrafa. o que tem que ser? Vinho seco. Muitas pessoas, inclusive mulheres, acabam consumindo vinhos riquíssimos em açúcares, que são são os suaves. suaves. E aí tem muitas indústrias que adicionam açúcar na uva. Você sabia disso, Nani? Sério? Então, assim, não é só o Eu açúcar não da gosto uva suave. em si, Eu não eles gosto de bebida doce. adicionam. Então, se beber sempre seco ou pelo menos o semi-seco. O que não pode é o suave, que aí tem uma quantidade exagerada de açúcar. Mas é muita coisa também, né? Muita coisa. Gente, é tudo assustador. Eu pedi os meninos passar a câmera aqui, só mostrando um por um aqui, ó. Pra você só ter a consciência, gente. Porque a gente tá falando de saúde e prevenção, né? Prevenção. Por exemplo, já falou, vai tomar sua taça de vinho? Toma, mas todo mundo que degusta vinho sabe que tem que beber água. Então faça o mesmo com cerveja ou qualquer bebida, ó. Cerveja É muito, né? é muito açúcar. Beba com água também. Suco. Com uma fruta. Com uma fruta, que é melhor porque vai o bagaço da fruta, é fibra, já vai te ajudar muito mais. Ó, Iogurte procura Iogurte, sempre os com as 2 crianças. ingredientes. né? Principalmente com as crianças, né? A gente Exatamente. vai colocando achando que é perfeito, ó. Assustador. Vou até dar um passinho. Assustador, olha isso aqui, gente. Olha a quantidade com uma garrafinha dessa, né? Dos refrigerantes. Chá, que a gente pensava que não tinha. Que é tão inofensivo, Todo né? mundo tava achando que não tinha, né? Não tivesse mesmo, né? Tem a versão sem açúcar, né? Aí é mais interessante aí pro consumo. Esse aqui vai pra Elaine. Tá em pânico, depois que ela viu isso aqui. Elaine, pra você, dá um close aí. Olha lá. Quem tem filho pequeno? Assustou. Consuma Né? leite, cacau em pó ou um achocolatado com menor adição de açúcar. Já existe no mercado de marcas super famosas que tenha uma quantidade reduzida. Você sabe essa questão da porcentagem assim? Cacau 60%, o achocolatado 70%. É a diferença que tem de cacau para açúcar. Então, quanto mais cacau a gente tem na composição, menos açúcar. E mais saudável se O torna. nosso suquinho, que todo mundo é acostumado pela praticidade. Pronto. Deixamos todo mundo muito consciente, maravilhosa. Então, o que a gente precisa fazer? Vai beber, gente, bebam só que com moderação, evitem os excessos, né? É super Sim. importante a gente falar, porque faz parte dos nossos hábitos alimentares. Então, final de semana, ou uma cervejinha, ou um vinho, Sim. ou um refrigerante, mas tome com moderação e consciência alimentar, com prazer. Não tome por acaso, né? De abrir a geladeira e sair tomando os Tudo. refrigerantes, os chás. Beba água. Adorei. Água de coco tem? Tem, mas bem menos, né? Se for natural, ainda melhor. E ainda tem vários eletrolíticos, então faz muito bem a água de coco, Melhor mas substituir, também com né? moderação. E aí deixa para comer o açúcar quando? Quando a gente se depara com essa mesa maravilhosa, Pode. para né? comer com equilíbrio e bem-estar. Maravilhosa, adorei. Suas redes sociais, como nós encontramos você? Clariana Colasso em todas as Aí, redes. é só seguir, olha aí. Várias receitas Muitas dicas. saudáveis, várias dicas de verduras, de legumes, de todos os vegetais. Tem bastante conteúdo para vocês.
No YouTube também, Clarena Colasso, eu ensino muita coisa, muito rápido, fácil e prática para o nosso dia a dia. Obrigada, viu? Obrigada. Você vem mais vezes? Eu venho, só você me chamar. Já está É sempre um prazer, viu, Nani? Já está muito convidada, viu? Amei. Espero que tenha alertado muito para todas nós, viu, gente? Principalmente a gente tem filho pequeno em casa, ó, só para saber e ter consciência. Obrigada, maravilhosa. Obrigada, Nós vamos para o querida. intervalo comercial. Lembrando que a gente volta com cara a cara com elas, com a doutora Fernanda Aguirre, médica dermatologista. Vamos falar hoje, olha só, dos rejuvenescimento facial não cirúrgico, tá? Vamos falar as novidades, né? Tudo para cuidar da beleza, mais tranquilo também. Um minutinho só, a gente já volta.